Olá, família da Holândia! Hoje nós vamos descomplicar a síndrome de Down aqui com uma pessoa incrível. Eu costumo dizer que as pessoas todas são incríveis, as pessoas que vêm aqui são incríveis. Então você também não vai ser diferente. Já me deixou emocionada. Vamos descomplicar com ela, Silvia Cristina Marra, a fono descomplicada. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer profundamente o convite. Estou emocionada com suas palavras, estou emocionada por estar aqui. Mais uma vez, um sonho realizado que a fonoaudiologia me presenteia, que é poder levar mais um pouquinho da fonoaudiologia para as pessoas, para que elas tenham conhecimento e para que descompliquem de fato o desenvolvimento e o crescimento das pessoas com a T21. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Pamela, pelo convite e é um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. Por favor, né? E um privilégio para nós mais uma vez. E para muitos. Porque quando descobri a síndrome de Down no meu filho, né, no Luca, eu comecei a buscar. Vou buscar todo mundo, vou buscar fono, vou buscar físio, vou buscar... E aí chegou lá para mim, fono descomplicado. Falei, opa, que é isso? Ela descomplica? Então é com ela mesma que eu preciso falar. E a gente conversou lá atrás, pelo Instagram mesmo. Eu acho que eu até te mandei um videozinho do Luca, e aí você disse, traz ele para eu conhecer. E por quê? Porque o Luca, ele balbuciava, né? Ele balbuciava demais. Então eu falava, será que esse menino vai ter problema com fala, gente? Pelo amor de Deus. Mas se tiver, não tem problema, tem a fono descomplicada. Né? Então, unimos o útil ao agradável. E você disse, traz ele para mim. Eu falei, tá bom, vou levar. Enfim. Conta pra gente, né, um pouquinho da sua história. A minha história é sui generis, assim, não... As pessoas perguntam por que a escolha da fonoaudiologia, mais ainda, por que a escolha de você focar tanto, né, porque a fonoaudiologia pode ser ampla, mesmo na clínica da infância, você, né, e eu sempre foquei, embora tendo outras demandas pediátricas, mas a minha 90% é com a síndrome. Eu estava tudo certo, o último ano de colegial, na época fiz exatas, humanas, exatas e biológicas, porque eu ia fazer arquitetura, estava mais do que certo. Tinha tio arquiteto, tio engenheiro, garantido estágio, garantindo emprego, estava tudo certo. E aquelas coisas que hoje eu digo com toda a certeza do mundo que a fonoaudiologia me escolheu, né, como profissão, carreira, e a área, inclusive. Quando foi mais ou menos agosto, setembro, a data em si eu não vou lembrar, do ano que eu ia prestar vestibular, 1987, eu fui num chabar de um primo que ia casar. E aí você conhece as pessoas, esse é fulana, esse é ciclana. Bom, enfim, me apresentaram lá uma pessoa que era recém-formada e a gente ficou na mesma mesa e conversando, ela perguntou se eu já trabalhava. Falei, não, sou estudante, vou prestar vestibular. O que você vai fazer? Eu, arquitetura, tava tudo certo. Enfim, conversa vai, conversa vem, o que você faz? Eu sou fonoaudióloga. Minha pergunta, o que é isso? Não era desconhecida, a fonoaudiologia era recém-reconhecida, né? De fato, muito desconhecida. Aí ela explicou que ela trabalhava com questões de comunicação, de fala. A fonoaudiologia cresceu dessa época. Então ela foi muito sucinta, mas eu achei interessantíssimo. E aí ela falou assim, quer conhecer um pouco mais? Vai lá no meu consultório, eu te apresento. Né? E aí você olha para essas situações, e foi o que eu falei até para a Pamela, quem diz que uma adolescente na época de 17 anos, certa de que ia fazer arquitetura, qual a probabilidade de visitar um consultório de uma fonoaudióloga para visitar? Sim. E eu fui. E aí ela tinha reservado um horário com um garotinho, já tinha falado com a mãe, estava tudo certo, para eu poder participar, com um garotinho com síndrome de Down, Pedro. Eu saí de lá certa de que a arquitetura já era passado, sem nem Meu Deus, nossa, é coisa de nem destino, tido né? sido presente, e que eu ia fazer a fonoaudiologia.
E aí cheguei em casa, falei para os meus pais, e os dois, mas é imediato, eu lembro dessa cena, eles estavam na cozinha, né, eu cheguei, e meu pai e minha mãe ajudando lá, estavam fazendo jantar, né, e eu falei, decidi, vou fazer fonoaudiologia, não vou mais fazer arquitetura, e eles, os dois, o que é isso? Fono o quê, meu pai fez? Fono o quê? Que era o que se falava antigamente. Sim. E a minha mãe, o que é isso? Trabalha com o quê? Vai fazer o quê? Eu expliquei. Ai, mas é tão desconhecido, será que tem futuro? Será que não sei o quê? Aquela coisa. Tanto que eu não prestei só fonoaudiologia, eles não deixaram, né? Eu prestei também arquitetura. Depois de um tempo só que eu contei que eu sabotei para não passar na arquitetura. Jura que você fez isso? Eu passei em todas as faculdades que eu prestei fono. Que Na legal. época eu prestei só PUCamp, PUC de São Paulo e São Camilo, que tinha. Passei nas 3. E na USP eu boicotei a segunda fase. Porque na arquitetura eu já tinha passado a primeira. E eles iam falar primeiro USP, não pagava. Sim, Né? sim. Segundo, se você passar, é o que você vai fazer. Aí fui perdoada. Né? Eles sabem dessa história. Sabem, agora sabem. E eu vejo assim, orgulho, né? Minha mãe já não está mais presente, mas vi esse orgulho nos olhos dela, vejo do meu pai, das minhas irmãs, de trilhar um caminho que era o que eu queria, né? E que me realiza enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional. Que lindo. Então, a fonoaudiologia com a síndrome de Down entrou na minha vida quase 38 anos atrás. Que demais. Nossa, eu tô me arrepiando de novo. A gente tava contando nos bastidores, né? Inclusive, eu queria até te falar, tem uma pessoa que faz o podcast com a gente, com o Júnior. Ele queria tanto vir aqui, porque você foi a primeira... da Laurinha. Da Laurinha. Ele falou, não acredito, né? Eles não estão aqui em São Paulo. E ele falou, não acredito, eu queria muito, muito. Porque, realmente, o que a Ana falou, assim, essa parte de descomplicar, eu acho que o nome, assim, foi muito certo, assim, porque é o que a gente faz no Download. A gente quer descomplicar mesmo. Né? A gente vem com tantas dúvidas. Porque ainda é muito tabu, muita coisa. Sim. E todo mundo cria fantasias complicadas. Por mais que realmente, em alguns casos, em algumas situações, você tem percursos mais longos. Sim. Né? Mas levar a informação correta facilita todo o processo, até da escolha do caminho. Verdade. Né? Então, eu conheci o Júnior, conheci a Laurinha, toda a estrutura, quando ela ainda estava internada. Na verdade, que feio, esqueci o nome da mãe. Lilian. A Lilian, perdão. Entrou em contato comigo ainda barriguda, Nossa, gestando. Que lindo. Né? E falou, olha, minha bebê vai nascer, já estava para. E aí nasceu, e confirmou, né, a T21, enfim. Só que a Laurinha ficou internada um período. E aí ela falava e a gente trocava ideia. Assim que a Laurinha sair, eu quero você lá e tal. E foi. Nessa época eu fazia domiciliar, mas eles ficam bem distantes, né? Eu estou na Zona Norte como moradora e consultório, Santana. Então fica distante, né? E aí a gente foi por um bom tempo, mas aí a vida segue. Muito legal. E muito legal saber dessa história, porque eu também achava que você tinha uma pessoa com síndrome de Down na família, porque geralmente é. Ai, na faculdade perguntavam isso. Ah, é? Por que você escolheu a fonoaudiologia? Aí eu falei, para trabalhar com síndrome de Down, todo mundo. Tem alguém na família? Mas eu falo, eu entrei nesse universo por conta da minha filha, né? Então, por isso que a gente acha que todo mundo entra nesse universo por conta de alguém, coisa. né? E é muito legal que você foi num caminho totalmente contrário, assim, você escolheu... aliás, foi ao contrário, né? Você foi escolhida. Eu acho. E eu te procurei também no começo. Foi, a gente trocou figurinhas. Tá vendo? Acho que você passa na vida de todas as mães ali, de alguma maneira. De alguma forma, pode ser. Porque eu também não fui, porque você era muito distante. Você queria domiciliar na época, eu falei, não dá pra atender. Não dava, né? porque assim, eu morava no Embu das Artes, naquela época, e em pandemia, então eu não queria expor a Mel. Mas é muito legal te ter aqui com a gente, né? Nossa, tem tantas perguntas. Vamos lá. É verdade, eu tenho um monte também. Então, bora lá. Bora lá. Ô, Silvia, eu acho que em meio a tantas perguntas, uma das perguntas que fica nas mães é: por que essa dificuldade de falar?
né? É uma dificuldade, não é? Porque existe essa dificuldade em falar. Eu acho que se a gente puder pôr na balança, tirando as questões da comorbidade clínica de saúde, né? Eu vou pensar na sobrevivência do meu filho. Se ele vai falar ou não, não importa, mas eu quero que ele viva. Tirando isso, acho que na sequência, maior nível de preocupação das famílias é em relação à fala. Sim. Quanto mais a gente estuda, hoje muito mais certo, né? A gente tem muito mais informação sobre isso. A gente entende que é um percurso difícil na população com a T21, porque a fala, ela é um produto cognitivo de linguagem, de experiência de vida, mas ela é um ato motor. Ela é uma estrutura realizada na ação motora. Sensitiva também, porque eu sinto onde as minhas estruturas tocam, mas basicamente é motor. Eu preciso mexer para articular, consequentemente, dar voz, dar som, né? Dar a palavra à voz. E onde a gente tem a maior dificuldade no público com T21? Nas áreas motoras, né? Em níveis distintos, aquele que vai andar com facilidade, tem todos os marcos motores muito próximos da escala esperada, e aquele que vai andar com muito mais tempo, com mais dificuldade. E aí, mais ou menos, a balança pesa igual em relação à fala. Então, que área que a gente tem a estrutura da fala organizada? Então, eu tenho uma área do cérebro que é da linguagem, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Enquanto eu falo, vocês estão pensando, talvez no que eu estou falando, numa próxima pergunta. Eu tô pensando, meu Deus, como a gente faz tão automático que a gente nem pensa todo o trabalho que dá, né, pra falar. Falar é uma ação muito rebuscada, muito rebuscada. Ela se programa no central, no sentido de você idealizar o que vai falar. Então, para eu falar nessa velocidade do que eu estou comentando, meu pensamento já está lá adiante, né? Então, para chegar nessa palavra que eu acabei de pronunciar, eu já estou pensando na próxima, né? Então, será que é por isso que eu falo rápido? Porque eu tô pensando muito na frente. Normalmente é isso, Pamela. Quanto mais a gente está seguro da fala, no sentido articulado, e que você fala com propriedade de alguma coisa, você fala muito rápido, porque é mais automático. E aí você não fica pensando exatamente o que vou falar, como vou falar, né? Então, se a gente for, só voltando ao raciocínio, pensar, eu tenho uma área cerebral da linguagem, que é essa base, que eu entender que isso se chama caneca, para que serve a caneca, né? A função da caneca no meio, e assim vai, né? Então, vocabulário, reconhecer espaços, memória, toda atenção, concentração, isso vai fazendo parte da base cognitiva da linguagem. Só que essa linguagem, ela precisa ser traduzida, porque olha quanta coisa está acontecendo aí, e a gente não tem tecla SAP para ler o que está passando aqui e ali, né? Ela precisava ser exposta. Nos primórdios e no começo da infância, ela é exposta através do gesto simples. Por isso, um dos recursos para a terapia fonoaudiológica na estimulação precoce é incentivar gestos simples. Nossa, você falando, o Luca teve uma internação há um tempo atrás, e a primeira coisa que uma médica chegou e falou para mim foi: vamos passar a sonda. Eu falei, não. Eu falei, não vamos passar a sonda. Eu vou tentar. Eu vou tentar alimentar ele como a fono me orientou. Ela falou, tudo bem, então você vai estar acompanhada com uma fono. Falei, perfeito, porque eu não sou fono. Eu sou a mãe do Luca e eu fui orientada por ela, por uma fono. O que aconteceu? Meu filho não precisou de sonda. Da sonda. Eu alimentei o meu filho, foi no copinho? Foi no copinho. Foi na mamadeira? Eu empurrando a mamadeira para ele poder sugar? E ele fazer a deglutição certinha? Foi. Então, e passou pelo viés motor. Exato. Fazendo essa comparação,
em relação à fala, o aprendizado foi por etapas. Sim. Então, foi no copinho, foi na mamadeira, onde você, na verdade, estava ali ajudando, né, espremendo a mamadeirinha para ele, para que ele entendesse os processos, né, e fizesse o selamento do lábio, a pressão com a língua, o vácuo com a bochecha, né, os músculos orbiculares, para então sugar. Mas esse é o percurso, né? E eu sempre falo, eu prefiro isso que você falou e esse percurso que muitas vezes eu, quando sou procurada, mães gestantes, isso aconteceu de um tempo para cá. Nunca tinha acontecido. E aí no ano 2000, pandemia, aquela coisa, eu recebi 3 famílias que me procuraram porque estavam gestando, né? E eu falei, uau, que coisa nova, né? Que orientação você me dá? E uma das orientações que eu sempre dou, por mais que a gente deseje o seio materno, é que vai pelo canal que for possível, mas vai pelo canal da tentativa de autonomia do bebê, né? Se clinicamente não der para postergar uma via alternativa, não sou eu que vou determinar isso, né? Mas em podendo, como foi o caso do Luca, tenta. Né? Vamos dar suplemento, vamos acompanhar se está perdendo, se não está perdendo, mas tenta, porque eles são capazes. E outra coisa, né? Até que vai ao encontro, tanto da questão alimentar quanto da fala. Eu só processo as informações, aprendo e executo de fato fazendo. Né? Então, eu aprendo a falar falando. Ele aprendeu a sugar tentando ali nas sucções que foram oferecidas para ele, sugando, né? Então não tem outro caminho. E a minha preocupação era, o Lucas é muito falante, ele gosta de pedir as coisas, então ele pede água, ele pede suco, filho, você quer água ou suco? Suco, legal, vamos tomar suco. E aí, na minha cabeça, nessa internação, eu pensava o seguinte, se ele começar a fazer o movimento, ele vai voltar a falar para mim. O que aconteceu? Eu lembro que eu estava sentada na cama com ele e eu dei água para ele, porém eu já estava dando no copinho, que ele tem aquele copinho que estimula também o canudo mesmo, né? Sim, sim. E aí, de repente, ele fez, mãe, eu desabei. Aí eu desabei. Eu falei, que é isso, filho? Você me chamou? Porque ele estava ali, já fazia um tempo, e eu falei, eu preciso voltar tudo que a gente aprendeu quando ele era neném. Hoje ele é uma criança, mas ele... E deu certo. Então funciona. E até um percurso importante de registrar, Ana. O trabalho fonoaudiológico, ele precisa começar precocemente. Sim. Né? Eu vou até contar uma história que eu acho que é uma forma de alertar quem vai nos ouvir, quem está nos acompanhando. Essa semana, uma mãe entrou em contato comigo para marcar um horário. Eu tô no mês de julho, tem algumas crianças de férias, eu tinha um horário para o dia seguinte. Eu falei, olha, eu tenho uma brecha bem no meio da tarde, eu não sei como é a sua disponibilidade. Aí eu expliquei, eu falei, porque eu tô com algumas crianças que estão de férias. Ela falou, não, eu posso. E ela veio e a gente conversou. Ela soube da síndrome no período gestacional, aí o bebê nasceu, confirmou, além do exame clínico, depois com cariótipo, e com 2 meses, mais ou menos, ela foi procurar uma fonoaudióloga. Bebê mamando no seio, a fonoaudióloga olhou e falou assim, tá mamando muito bem? Tá ganhando peso? Tá ganhando peso. Teve alguma alteração? Deixa eu ver a linguinha. Enfim, tá mamando muito bem. Você volta agora quando ele for completar 1 aninho. Oi? Como assim, gente? Aqui, em pleno 2023 para 2024, na capital de São Paulo, não estou desmerecendo outros lugares, mas aqui é um polo de informação, de formação. Eu tenho muitas faculdades aqui, eu tenho pós-graduação. E a mãe seguiu a orientação. Seguiu. Hoje ele está com 1 ano e 2 e ela falou, só que as coisas não evoluíram. Ele não fala, nem balbucia direito, tem pouco som. A introdução alimentar foi relativamente tranquila, mas ele não suga canudo.
ele não mastiga um alimento pedacinho, tem que ainda amassar e desfiar a proteína. Eu não sabia como falar para a mãe, porque o tempo já tinha passado, não era culpa dela, mas E aí você vai falar, veio uma ia se culpar. angústia, É. porque assim, gente, não volta com 1 ano. Tá legal essa mamada? Volta daqui 1 mês, para eu continuar vendo se essa mamada continua boa. Só que para a introdução alimentar eu já tenho preparos. Né? A gente começa uma intervenção por volta do 3º mês com manuseios, porque a motricidade do sugar pode contribuir na hora de produzir mãe, que é bilabial, que é o mesmo movimento do sugar. Né? Então, se eu começo uma estimulação com manobras facilitadoras para retirar o alimento da colher, lateralizar o alimento dentro da boca, iniciar o processo de mastigação, aprender a sugar quando tem que aprender e assim por diante, talvez esse processo lá na frente me garanta balbucios mais claros. Não é que só fazendo exercício na motricidade orofacial a criança vai falar, né? Mas num bom processo, o balbucio começa, o mamamamamam, papapá, começa e aí vem. Você chamou a mamãe, agora é o papai. E a criança começa, opa, se eu faço isso, a mamãe chega. Se eu faço aquilo, o papai vem. Né? Então, aí você começa a construir. Mas 1 ano depois, desculpa, infelizmente, tem uma lacuna nesse desenvolvimento que eu vou ter que correr atrás. Né? Então, eu vou acompanhar essa criança, eles estão próximos do meu consultório, a gente já acertou tudo, mas eu tenho um atraso que não era necessário. Sim. Então, voltando, né, nesse percurso, por exemplo, um bebê dentro de uma escala de desenvolvimento típico aprende a sugar o canudo quase que na sequência da introdução alimentar. Entre 6 e 7 meses, se você colocar um canudo na boca dessa criança, tá sugando. Ele não tem nenhum empecilho neurológico, motor, sensorial, nada disso. E ele já sugou previamente, Sim. mamadeira ou peito. Né? Então, ele transfere esse aprendizado para o canudo. A criança com a T21 não necessariamente consegue transferir, mesmo tendo mamado muitas vezes no seio materno. Ela não consegue essa transferência. Você precisa fazer o treino. E toda vez que eu acompanho crianças pequenas, desde pré-introdução alimentar, eles vão sugar com 7, 8 meses, praticamente na idade cronológica. Porque o treino é muito simples e o estímulo que você dá facilita o processo de aprendizagem. E por que você fala assim, tem que sugar canudo? Né? Ah, que coisa ultrapassada. Não é. Né? Onde a gente bate o olhinho na criança com T21 e a gente tem uma marca muito forte. Boquinha semiaberta, linguinha protrusa. Né? É o grande desespero também das mamães. Porque às vezes algumas entram em contato, eles são pequenininhos. Mas a linguinha dele não tá muito para fora. Nessa informação que me passa às vezes pelo telefone. Mas é a característica por conta da hipotonia, por conta da estrutura anatômica, enfim. Então, se eu consigo exercitar a musculatura dos lábios, fortalecendo essa musculatura em sucção, por que não usar canudo? E por que não treinar canudo? Né? E assim vai. Né? Então, tudo isso tem uma relação com ciclos motores, por isso os aprendizados prévios da introdução alimentar, do balbucio, são a base para aprendizados motores de fala, não são exclusivamente a razão da fala, né? A fala, ela é, como eu já disse, cognitiva e linguística, ela tem uma questão dessa base. Se um comprometimento intelectual, por exemplo, Eu ia fazer essa pergunta, porque for muito grande, cognitivamente a gente tem mais um desafio naquela criança. Sim. E da hipotonia também. Da hipotonia também. Agora, da hipotonia, Pamela, é isso que precisa também ficar claro e descomplicado. Eu não vou ter um impedimento de falar por ser hipotônico, tá? Eu posso não falar com tanta precisão. Eu posso confundir sons, né? E não conseguir discriminar posicionamento porque a minha língua escapa.
tá? Mas a hipotonia não impede a fala. Porque senão, qual seria o Down que andaria? Todos são hipotônicos. Mas a síndrome de Down ela não tem grau. Mas a deficiência teve- intelectual e a hipotonia tem grau. Tem. Mas mesmo o grau mais grave de hipotonia vai levantar e vai andar em algum momento. Olha que legal Pode essa informação, demorar mãezinhas. muito. Porque as mãezinhas ficam desesperadas, né? Né? Precisa, obviamente, de todo o percurso fisioterapêutico, todas as estruturas ali. Porque é uma firmes e fortes. junção, é uma composição, é um todo, na verdade, todo. para que o corpo precisa se mexer, para que a gente consiga ter o movimento, inclusive da face, né? Sim, Porque da mímica. Os primeiros Isso. exercícios estão relacionados à mímica facial. Exato, é isso. Ó. As primeiras manipulações nem são para alimentação. Eu não coloco a mão dentro da boca da criança se ela está amamentando até o 4º, 5º mês. Como exercício dentro da boca. Porque o seio materno já está fazendo esse exercício. Ela tá trabalhando, né? Agora, esse restante precisa de estímulo. Tá. Né? O bebê com a T21 é um bebê mais sonolento, é um bebê mais calmo, no sentido do movimento. Uhum. Então, é uma criança que se você colocar de um lado, ela vai ficar daquele lado por um bom tempo, Sim. até você virar. E aí a mímica também segue esse padrão, porque ela é pouco expressiva no sentido dos grandes movimentos, expressões faciais, Sim. né? E aí as primeiras manipulações são da mímica facial. E pensando na hipotonia, nós somos diferentes. Por exemplo, eu sou hipotônica. Meu tônus, indo ou não para academia, independente disso, meu tônus é hipotônico. Não me impediu de andar e não me impede de falar. Não me impediu de mastigar um alimento duro. Talvez eu tenha que fazer mais força para algumas coisas do que outras pessoas. Sim. E aí vem essa questão. Então, uma criança hipotônica, por mais grave que ela possa ser, ela também pode falar. E aí são outros processos. Cognitivamente tá adequada para isso? Tem base de linguagem, né? Tem estrutura de linguagem para falar? Tem os recursos, estrutura, né? Então tá aqui lábio, língua, embora a postura precisa ser adequada, ela vai falar. Ela pode falar com a linguinha entre os dentes, ela pode falar sem tanta força, por exemplo, nos sons mais explosivos, p, b, aí você não sabe se ela falou o P do papai ou o B da bola, porque ficou tudo meio mole na boca, mas ela fala. Acho que essa é a questão. Sim. Então, a hipotonia não é o impedidor. O grande desafio da T21 é que, sim, a gente tem características das estruturas motoras globais que vão influenciar na fala. Em geral, a gente observa muito isso. Crianças que vão desenvolvendo todos os marcos motores, a fala vem incluindo esse pacote. Segurou a cabecinha, começa o balbucio. Tá melhor no tronco, eu já tenho um balbucio um pouquinho mais estruturado. Começa a ficar de pé, já saem alguns sons novos. Uhum. Então, você vai vendo que esse pacotinho motor, ele vai se integrando. Quanto mais desafio motor a criança tiver de base, mais serão os desafios de fala. E aí a gente tem também, dentro da T21, que aí dá para continuar depois, caso vocês queiram, comorbidades de fala ou diagnósticos associados de fala, transtornos motores de fala, que não é de uma incidência absurda, como se imaginava, mas é de uma incidência importante. Por exemplo, a apraxia de fala. Isso. A apraxia é um mito, tá bom? Ela existe, mas ela é de menor incidência dentro da T21. Sério? Nossa, Nos estudos falam sobre isso. muito sobre a Então, apraxia. Quando você vai ver estudos, a maior incidência do transtorno motor de fala na T21, atraso motor de fala. O próprio nome já diz. Essa criança não atrasou para segurar a cabecinha? Ela não atrasou para segurar o tronquinho? Ela vai atrasar para articular os sons da fala. Ela tem um perfil de atraso motor. E aí entra nesse atraso motor de fala. A maior incidência na síndrome de Down, estudos americanos recentes,
2019, 2022, pontuam que acima de 25%, atraso motor de fala. Segundo, a maior incidência de transtorno motor na T21 é a disartria de fala infantil. A gente tem na fala adulta também, né? Mas é a disartria infantil. O que é a disartria? É um transtorno motor de fala. Então, para entender, pensa no transtorno motor de fala como um guarda-chuva. E ele tem 4 abas. Sim. Tá? Uma, atraso motor de fala, disartria infantil, apraxia de fala na infância e a associação da apraxia com a disartria, que tem uma incidência mínima, mas maior até que a da apraxia. Aí você tem isso. E onde oficialmente isso esbarra? Na área motora de fala, na região cerebral responsável por isso aqui, por planejar o que eu vou falar, a palavra. Então, vou planejar agora que eu vou falar a palavra bola. Linguagem, cognição, bola redonda de chutar. Eu pensei numa bola colorida, não sei se vocês pensaram. Eu pensei numa bola colorida. Eu bola pensei de na bola futebol. vermelha que tá lá em casa. Não, que o Luca Mas brinca. olha lá, bola, né? A minha é uma bola de gomos coloridas, embora ali tenha uma Eu tô na vendo o frente, guarda-chuva, eu tô vendo ali tudo. uma parecida com bola de futebol, né? É. Então assim, mas enfim, pensei na estrutura, pensei no significado e planejei, vou falar bola. Agora eu vou programar como que eu vou falar bola. Preciso juntar os lábios pro B. Aí depois eu tenho que abrir arredondando. Bó. Ah, mas na sequência eu tenho que levantar a língua. Bol. E aí eu tenho que abrir a boca e abaixar a língua para sair o A. Então, bo, ó, lá. Programei. Então, planejo, programo e executo. E simples assim. Simples assim, quando eu já sei. Quando eu tenho dificuldades, e aí vem essas questões. O atraso motor vem aonde? Ele não impacta severamente o planejamento e a programação, mas o delay para organizar isso é maior. Então a criança até pensa, ela aponta, ela faz um som similar, parecido, mas ela não consegue ali, naquela hora, falar a palavra. De repente você dá um modelo para ela, filho, você quer a bola? Mamãe pega a bola. Aí ele fala, bó, aí isso, a bola, e enfim. Então tem um atraso para que aconteça. Eu estou simplificando ou descomplicando, né? Se a gente fosse levar cientificamente falando, tem mais informações, mas eu acho que um grande público que acompanha vocês são familiares, Sim. né? Então precisa chegar nessas pessoas. Outro. E só para fechar, a disartria que eu falei, que é o segundo transtorno motor de maior incidência, ela tem uma relação com as estruturas musculares periorais. Então, é aquela criança que já teve dificuldade para sugar lá quando nasceu, que escapava muito leite quando mamava, que não conseguiu acompanhar o seio materno, porque precisa de mais esforço, que a introdução alimentar foi muito difícil, escapava os alimentos, não consegue fazer beijo. Então, a disartria, ela tem uma base muscular não verbal e que vai impactar no verbal. Então, é aquela criança que já tinha uma boca mais aberta, uma língua mais protrusa, não aprendeu a sugar canudo mesmo com todas as tentativas, né? Ou tentativas que não foram tão eficazes para ela, mas que não é uma criança que estala a língua, não é uma criança que manda beijo, baba muito, mesmo grande, mesmo sem estar nascendo dentinho, né? Então, você olha para aquilo e você fala, mas tem alguma coisa além ali. Não é só hipotonia, não é... O músculo não acompanha. E aí vai esbarrar na fala também. Sim. Porque como a fala é motora, a apraxia, que muito se fala, dentro da incidência, ela é terceira. É de menor incidência, mesmo na T21. Nossa. Existe, mas é de menor incidência. Aí sim, a apraxia é um transtorno mais grave, no sentido
de resultado. Você precisa trabalhar corretamente, trabalhar muito, muito, muito para que as coisas se encaminhem, né? Mas é isso. E digo mais, com toda a tranquilidade do mundo, e com toda a humildade também. São 33 anos na área. Às vezes a criança recebe o diagnóstico e ela não tem. Quando você vai ver, ela tinha ou atraso ou a disartria, mas foi com o diagnóstico de apraxia, seguiu por um trabalho positivo e conseguiu desenvolver muitas vezes. Então, só para diferenciar, e aí eu te dou de novo a palavra, que eu sou falante. Eu também. Então juntou as O duas. atraso motor e a disartria, os resultados, eles são mais evidentes, mais rápidos. Né? Então, o fonoaudiólogo direcionando para uma terapia de fala, a gente chama isso de terapia motora de fala, onde a gente traz muito princípio de planejamento, de programação, né? O que vem antes, o que vem depois, ó, agora fecha a boca, ó, pá, né? Agora abre a boca. Então, se a terapia segue, atraso motor e disartria, você vai vendo o resultado. Vai vendo. Palavrinhas novas, sons novos, pequenas construções e assim vamos. A apraxia, ela demanda muito mais esforço do terapeuta, muito mais conhecimento e muito mais treino por parte da criança. Então, os resultados, eles não são tão evidentes. Então, quando você tem uma criança que recebeu o diagnóstico de apraxia, isso já aconteceu na minha vida, pessoal, de família falar assim, ó, tô tirando porque outra fono lá falou que ele tem apraxia, e de repente ele começou a falar lá. Bom, eu já tinha feito a base. Até aí tudo bem. Pode ir com o que eu já fiz de base. Ai, viu? Era apraxia. Não, não era. Saiba que não era, porque ele começou a falar muito rápido. Tá? Porque na apraxia o resultado ele é muito mais moroso. E às vezes não é a contento. Né? Você vai ter uma fala, mas ela não é uma fala tão rebuscada, ela não é tão ampla, não é tão clara, no sentido das distorções, mas tá lá, vai se virar, né? Mas é isso. Qual o tempo para uma terapia de fono? Qual um tempo considerável? Então, pensando que eu vou acompanhar, e aí isso é complicado, né, Ana Pamela, porque assim, a gente começa lá na estimulação precoce. Uhum. Eu sou fono desde lá, né, eu vou acompanhar essa criança desde que ela precisar. Não, eu falo o tempo para a criança fazer a terapia, desculpa. Ah, o tempo hoje chegou? Nós estamos aqui, qual é o tempo mínimo? Então, eu trabalho com 45 minutos Tá. e vou até 50. Por quê? Por que você está questionando isso? Tá acontecendo Então, alguma coisa por quê? na vida dela pessoal. Não, tá. Não, ou porque já ouviu. Não, eu escutei de uma mãe essa semana que a fono trabalha com o menino 25 minutos, 30 minutos. Eu falei, opa, peraí. E o meu marido pediu para eu tirar ela dessa. Eu falei assim, até eu vou pedir, né? Até eu que também vou pedir, não conheço. Eu vou pedir para você tirar, porque como assim? E ele tá não sei quantos anos com ela e ele nem falar, ele fala. Falei, opa, então... Eu trabalho, no mínimo, de 40 a 50 minutos. Sim. E a gente tem que considerar uma coisa. Criança pequena, o nível de atenção e concentração também vai crescendo, Sim. né? Então, ela tem um nível menor. Então, logo ela dispersa. Embora eu fique com ela em atividade, eu tenho que trocar. Uhum. Então, quando eu vou para minha sessão, eu monto meu setting, eu já tenho um monte de coisa aqui, porque eu sei que é o fulaninho que vem, eu posso trabalhar com tudo isso aqui, né? Vou começar por aqui, que é o que a gente tá focando como prioridade, ele tá no nível top de atenção, ele acabou de chegar, Sim. né? E aí eu pego um brinquedo, eu pego uma coisa que ele vai só encaixar, porque uma hora ele dispersa, né? Então você tem crianças com um tempo de atenção de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você vai crescendo isso. Sim. Mas a terapia não pode. Eu, por exemplo, tenho um ritual com os meus pequenos, que é uma forma de você marcar tempo. Entrou, a gente tira o sapato, tira a meia, né, pezinho, porque as estimulações que vêm de conexões sensoriais no pé também são importantes para as conexões motoras cerebrais. Então, o pezinho vai tocar no que tiver ali. Tiramos o sapato. Então, você tem esse ritual. Aí, um pouco antes, a gente vai pôr a meia, vai pôr o sapato. Isso tudo vai marcando tempo,
né? Não dá para fazer em 20 minutos, Não dá. 25. Não, meia hora, eu acho que o tempo é um tempo que você é pouco, não sei, mas não é bom. Não, vamos falar uma realidade brasileira? Quando a gente vai em algumas clínicas, instituições, é meia hora. Eu trabalhei por muitos anos numa instituição e era 30 minutos. Mas vamos otimizar esses 30 minutos. Exato. Direciona no ato para o que é principal. Põe essa família na sala. Esse é outro grande erro dos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, de muitos profissionais. Eu não sou a melhor, de forma alguma, eu falho muito. Mas eu acho que assim, a gente tem que também interpretar essas coisas. Eu tenho 30 minutos, uma criança que depende de muito estímulo. A mãe fica na sala de espera? Não. Não fica. Exatamente. Eu não fico. Eu sei que teve... Quando eu tenho uns desafios que a criança não responde porque a mãe está na sala, eu falo assim, ó, vai tomar um café. Né? Aí eu deixo a porta entreaberta, ela escuta, ela vê, né? Mas é isso. Tem que estar junto. Porque a mãe, ela precisa aprender para reproduzir isso em casa, né? O tempo... Sim, foi Se a importante mãe eu não- se a mãe estar não- dentro exatamente. da Você precisa sala. aprender para reproduzir. Porque no momento que o meu filho precisou, eu estava lá. E você sabia mais ou menos o que trilhar. Exato, foi isso. Nossa. E assim, falando dessa parte da mãe participar, porque os pais participando, ele consegue colocar em casa. Quais são as dicas, assim, para estímulo em casa? Quando a gente, bom, aí depende também das idades, né? Mas Uhum. vamos lá, um rapidinho, né? Criança pequena, estímulos visuais. Logo no início, contraste preto e branco. Depois começa o colorido, né? A partir do terceiro, quarto mês de vida, a gente tem uma melhora na acuidade visual e começam figuras. Isso é muito importante, até como um registro mais amplo. Cientificamente é comprovado por estudos e pesquisas que as pessoas com a T21, elas são muito mais visuais e concretas do que auditivas. Então, você quer potencializar a resposta da Mel e do Luca? Além de pedir, dá uma indicação. Vai lá, ó, pega aquela caneca para mamãe. De alguma forma você deu a indicação, ele entendeu a ordem, é mais rápido ele ir. Pode ser, pega a caneca, ele vai na cozinha, aí ele vê o copo, ele vê a caneca, ele esqueceu que era caneca, ele volta sem nada. Auditivamente, eles têm todo o processo, que nem nós, pode ter uma audição perfeita, né, a acuidade, falando da acuidade, mas eles não têm a atenção auditiva no mesmo nível. Mas eles são muito mais visuais. Então, estimulação visual é base na estimulação precoce. E estimulação auditiva a partir do primeiro ano de vida com fone de ouvido. Nossa. Você tem toda uma sequência de etapas para fazer. Eu melhoro a atenção, concentração. Eu favoreço a criança para o aprendizado da leitura e da escrita. Que O dica Ama não bacana. fez esse tipo de estimulação, não. Mas dá para fazer agora. Ainda. Dá para fazer. Dá para fazer. Tem aplicativos de discriminação auditiva. Então, você tem num dos fones um ruído e no outro uma palavra. E a criança tem figuras na frente, ela tem que apontar. Que bacana. É muita legal. coisa. Adorei essa dica. Mas isso profissional capacitado, Sim. né? Aproveitando, eu sempre estou dando aula, sempre dou grupo de estudos, sempre levo essas informações para o Instagram, inclusive. Né? Esse Instagram é muito rico mesmo. Claro que a gente não pode colocar conteúdo técnico, porque o conselho não permite. Sim. Mas eu dou as diretrizes. Se eu leio lá que tem uma estimulação, eu, enquanto fono, falo, eu não sei fazer, vou procurar quem saiba, me ajuda, me ensina, né? Para a gente poder ampliar isso, esses recursos, né? Então, pensando, o que fazer em casa? Estimulação visual auditiva. Com fone, precisa passar por um profissional para falar, vamos, deixa eu ver conduto, deixa eu ver como é que é fone de almofada, mas como que eu coloco, qual a intensidade, que orelha, enfim, por isso precisa desse direcionamento. Mas eu também posso fazer estimulação auditiva em casa, com sons diversos, para a criança discriminar espaço, por exemplo. Um som que veio lá atrás, ela ouviu, mas de onde veio? De novo. Da onde veio? Vamos localizar, filho, filha. Da onde, ó?
Escuta de novo. Tá aqui? Não. Tá aqui? Não. Ó, será que tá lá? Então, são formas de você estimular. Aí, mais próximo de uma certa idade, todos os estímulos motores orais, para a introdução da alimentação e para balbucio, articulação dos sons da fala. E aí começa, a partir do 6º, 7º mês, que ela já está mais durinha, muita estimulação de linguagem. Os bichinhos, os sons dos bichinhos, né, as fotos das pessoas da família, o nome, vamos reconhecer, eu não sei falar, mas eu já sei quem é quem, né? Aí você pergunta à criança, olha, 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 para todo mundo que você perguntou. Então, base de linguagem, né? E tudo isso seguindo um percurso de desenvolvimento. E a massagem que é feita? A gente faz, eu né? ensino as famílias, né? Tem lá todo um roteirinho, a gente faz no início da vida, de preferência. Por exemplo, esse garotinho que eu mencionei lá no começo, eu já vi ele só uma vez, né? A mãe veio um dia e ele veio outro. Ele não deixa nem chegar perto. Mas eu já pus uma mão com luva, a outra sem, para a gente começar a ambientar, né? Ele não fez as massagens, né? Então, hoje eu não tenho acesso, por exemplo, a trabalhar a mastigação. Eu vou precisar ganhar espaço. Então, as massagens delas são feitas, Ana, a princípio, do 2º mês de vida, tá? Se tá mamando no seio e tá bonitinho mesmo, eu não mexo muito antes disso, porque eu quero que engrene, né? Aí, a gente vai fazer para mímica, dentro da cavidade oral, lá pro 4º mês, 5º mês, para não dar confusão na boquinha daquela criança. Mas eu já vou mexer dentro, porque eu vou preparar essa criança para receber colher, que ela não sabe o que é, de onde vem, como faz, peso de alimento, sabor, temperaturas diferentes. Porque hoje ela está acostumada com uma coisa, ou o seio materno, o mesmo leite, a mesma temperatura, o mesmo tudo, ou a mamadeira, o mesmo tudo também. E aí a colher é diferente e cada vez é uma coisa. Hoje é mamão, amanhã é banana, no outro dia é cenourinha, né? Hoje é um mix de fruta, no outro dia já tá em os legumes. Então, eu tenho que preparar essa boquinha. Essas massagens são orientadas. Desde a pandemia, principalmente, que o conselho autorizou que a gente fizesse atendimento online, eu montei alguns esquemas e faço atendimentos com mães de fora. Sim. Nossa, né, que legal, de São isso é Paulo e de importante. fora do Brasil. É importante, porque muitas Até mães não hoje eu têm acesso, mantive. né? Algumas que eu comecei a acompanhar em 2020, A gente continuam. tem um pai que mora nos Estados Unidos e faz, com uma fono daqui, do Rio. Que legal. Faz sim, não faz só fono, não, faz outra terapia Faz, dá para fazer tudo, até É. físio. Sim. Na época da pandemia, até físio, Eu né? fiz físio, Então, aí as massagens são ensinadas. E uma coisa, só para desmistificar um pouquinho, né? Não quer dizer que porque precisa ser feito, eu vou fazer o resto da vida, né? Num dado momento, eu já tenho uma postura mais adequada, eu já tenho uma produção melhorada. Algumas manobras não precisam ser mais executadas, eu passo a fazer outras. Aí eu tenho outras manobras, eu tenho exercícios de força, eu tenho exercício de resistência, eu tenho outras possibilidades. Mas é isso, se a família não estiver junto. Nossa, são tantas coisas, né? Por isso que é importante, né? Estimulação precoce. Sim. E também o diagnóstico certo, né? Porque certeza. Eu pensei, quando você falou da mãe que recebe aquele diagnóstico da apraxia, quantas vezes essa mãe, de repente, até desiste, né? De tentar alguma coisa. Ah, é porque ele tem apraxia. Então, não, ele não fala mesmo. E a gente vê. Ou e eu vejo muitas pessoas que o filho, que ela responde pelo filho. Quando as pessoas perguntam, quantos anos ela tem? Aí eu falo, Mel, quantos anos você tem? Né? Porque às vezes a pessoa, ela tem esse costume mesmo de perguntar pra gente e não dá o espaço de fala. E às vezes os pais mesmo cometem esse erro. Responde por eles. Às vezes a gente faz na boa intenção. Sim, na boa intenção. Nem é por maldade. Mas tem que ter esse olhar. Ela talvez não vai conseguir falar o número, mas ela vai mostrar a mão, ela vai, né? Porque aí é cada linguagem. Ela tem linguagem, pode não ter fala, mas tem linguagem. Tem linguagem, ela entendeu o que estão perguntando. Do jeitinho dela, ela vai dar uma resposta. 3. Ela faz,
Ela Então, mostra o dedinho. Mas é isso, né? Você tá dando a oportunidade. Eu acho que o que precisa traduzir, né? Pensando na pessoa com síndrome, pensando na fonoaudiologia em todas as áreas. Oportunidade. A partir do momento em que eu dou a oportunidade real, com confiança e credibilidade, eu acredito que você pode. Vamos lá, que eu tô aqui para te ajudar. Mas eu sei que você sabe. Eu sei que você vai fazer. A coisa vai acontecer. Se precisar da minha ajuda, eu vou te dar. Se precisar de mais ajuda ainda, eu vou te dar mais ainda. Mas a gente vai fazer juntos. Né? E eu acho que muitas vezes é isso. Eu uso essa palavra constantemente com eles. Vamos juntos? Porque a gente tenta. Tenta de novo. Não rola, tem criança que já desiste. Sim, Fala, não, pera, vamos juntos? Aí alguns fazem assim, como quem diz. coisa linda. E aí nessa hora vai, Sim. né? Então, primeiro, a oportunidade foi oferecida. E segundo, eu acreditei até o fim, né? Você passa essa credibilidade, você vai conseguir, de um jeito ou de outro, vamos juntos. Nossa, é verdade. Quando a Mel ela ficou internada, ela foi entubada 2 vezes. Ela ficou 3 meses internada. A gente iniciou a introdução alimentar no hospital. Foi, Com eu lembro da fono, sua você lembra? história. Você E aí, contou. é verdade, a gente estava no mesmo simpósio, né? Isso. E aí, teve a Mel, como ela ficou entubada, ela não aceitava depois mais a mamadeira. Ela não podia pegar no meu peito porque a Mel desmamou agora, eu tô muito chateada. Mas ela tá com 3 anos e meio, então assim, teve o tempo dela. E aí, só que na época, por conta da insuficiência cardíaca, ela não conseguia mamar. E não era indicado, né, obviamente. Então, ela era a mamadeira e ela não aceitava mais o utensílio. Porque ela pegou trauma. E acontece muito com muitas mães isso. A gente vê uma recorrência de mães que o neném mamava na mamadeira e depois de uma internação não quis mais. E aí, só para você entender até a minha pergunta, a Mel, a gente teve alta com sonda, porque a gente não conseguiu, né? Ela fez um trabalho com vários fonos, não conseguiu de jeito nenhum tirar ela ali da sondinha. Foi com todo o treinamento, a gente amamentou ela pela sondinha, pela maquininha e tal. E aí, quando foi 15 dias que ela estava em casa, ela arrancou a sonda. E eu logo voltei pro hospital para passar aquela sonda. No sábado. Na segunda, ela arrancou de novo. Aí eu falei, meu Deus. E aí, era pandemia, eu já não aguentava mais hospital. Eu chorei, falei, filha, pelo amor de Deus, filha, Você tirou você de novo. tirou de novo. Eu não quero voltar para o hospital, filhinha. Vamos tentar. Eu tentei todas as mamadeiras possíveis. Até a Chuquinha, sabe? Aquela. Isso é uma coisa importante. É. Qual o bico para o melhor bico para ter 21? O que a criança conseguir pegar e sugar. Isso. Eu sempre falo isso. Então, aproveitei isso que você falou. É muito legal mesmo, porque às vezes a gente gosta de dar dica, né? A gente tem uma diquinha. Não, a né? gente compra todas as mamadeiras. Profissionalmente mais falando, eu vou escolher. É isso mesmo. Mas e a criança não pega essa? É isso. Aí a mãe fica. Então, assim, doida. sabe aquela chuquinha antiga da Chico? Usei ela muito. Que antes era só de látex, hoje tem de silicone. Pegou essa? Vai nessa. Então. Graças a Deus tá sugando. Pronto. É isso. E aí a Mel, enfim, não tinha aceitado nada. E esse dia eu chorei. Olhei pra ela e falei, filha, pelo amor de Deus, a mãe não quer voltar com você pro hospital. É isso, gente, ela tava com um pouco. Aí eu falei, não quero voltar pro hospital. Minto, tava com 8 meses. Era pequitinha. Eu falei, não quero voltar pro hospital, filha. Por favor, você gostava. Ninguém vai fazer mal pra você, meu amor. Vamos, por favor, vamos tentar. Coloquei a mamadeira, ela mamou. Chorei tanto. Ela entendeu. Tirou pra dizer, mãe, eu não quero mais isso. Eu não quero mais, eu não preciso mais disso. Se eu corresse pro hospital, talvez aí ela ia continuar ainda muito mais tempo. E talvez, num dado momento, perdesse o timing pra voltar. É isso aí. E aí ela acreditou, eu acreditei nela, né? E ela, mas é isso que a gente acabou falando. Deu a oportunidade dela tentar de novo, ao invés de sair correndo. E aí essas mães, né? Acontece mesmo esse trauma com as crianças. Sim. E o processo é esse mesmo. É claro que resguardo profissional é importante, né? Ela pegou. Então, a história da Mel é uma história de exemplo positivo. A gente nem todas as vezes vai ter essa mesma história. Mas se eu tiver cerceada, acompanhada, vamos fazer tentativas. Muda a postura, muda a consistência, vamos espessar. Né? Ao invés de ir na mamadeira agora, vamos voltar pro copinho. Né? Dá mais segurança para a criança. Mas, enfim... Né? O profissional existe também para isso, né? Para você trilhar um caminho mais seguro. Sim. Porque nem sempre
É isso, um bate-papo resolve, né? A Mel respondeu bate-papo com a mãe. Sim. Mas é isso, a gente tem ali estratégias, tem recursos, tem muita coisa. Mas se não tiver oportunidade e se você não oferecer de fato a credibilidade do quanto você acredita no que ele pode, não vai. Não vai. Né? Tem uma parábola do sapinho, não sei se vocês conhecem. Era uma corrida de sapinhos. E aí eles tinham que correr e escalar uma montanha, escalar uma montanha alta. E aí foi dada a largada e os sapinhos começaram loucamente a correr. E aí, num dado tempo do percurso dessa corrida, alguns sapinhos começaram a cansar e parar. E mais para frente, outros sapinhos continuando as pessoas. Ih, olha, daqui a pouco você tá cansando. Ih, ó, aquele lá já tá cansando, vai parar. Aí as pessoas começaram a pontuar os sapinhos. Mas tinha um que, desde a largada, enlouquecidamente ia. E o povo começou, mas ele não para, ele vai parar, em algum momento ele vai parar. Se não foi aqui, ele para no próximo quilômetro. Olha, agora é a hora de subir. Ele não vai dar conta de subir, ele não vai... Encurtando a história, ele subiu ao cume da montanha, ganhou. E aí foram descobrir por que ele ganhou. Ele era surdo. Então é nesse sentido, né? Se eu tiver quem Adorei. me incentive, eu vou. Ai, me arrepiei. Mas com a isso história com a do sapinho. gente, gente. Adorei. Isso com a gente. Sim. Se eu com a tiver gente. alguém aqui falando pra mim, Silvia, o que você vai fazer no podcast? Falar o quê? Né? Fazer o quê lá? Nossa, eu ia estar aqui, eu ia falar errado. Eu tô à vontade, super à vontade, pode me chamar de novo. Aê, Oba, porque mas tem nós muita vamos coisa. chamar. É. Eu já ia falar que nós vamos chamar de novo, porque vai Mas ter assim, que ser... ele não escutou ninguém falando que ele não ia dar conta. Ele foi. Né? Então, é mais ou menos isso. Por isso que eu gosto dessa historinha dos sapinhos. E às vezes eu conto para as mães das minhas crianças. Falei, se a gente fala, ele não dá conta. Silvia, isso que você deu? Imagina, é tão difícil, ele não vai fazer. Acredito. Ele vai fazer, Tem que vamos acreditar. tentar. É isso. Se ele não vai fazer amanhã ou hoje, que eu dei hoje, e não vai fazer amanhã, ele vai fazer daqui 1 mês, ele vai fazer daqui 2 meses, mas ele vai fazer. Se a gente acreditar. É isso. Muito legal. Ai, que que lindo. incrível, gente, que delícia. Antes da gente finalizar, eu queria te fazer eu queria pedir que você desse um... Queria pedir que você... Nossa, não, pera. Que você desse um conselho para as mães, né? A gente falou lá atrás esse assunto, mas acabou que a gente desenrolou outras histórias sobre a amamentação na T21. Porque é isso, juntando com a história do sapinho. A maioria das mães já falam, meu filho não vai amamentar porque ele tem T21. Isso na gestação. A mãe já está sofrendo, achando que o filho realmente não vai amamentar. É um mito? Rapidinho, eu vou contar uma historinha. Quando eu fiz faculdade, era uma realidade. As crianças não iam para o seio materno, porque os médicos, os enfermeiros, falavam, ele tem síndrome de Down, ele não mama no seio. Não iam. Mas hoje ainda é assim, tá? Sim, sim. Hoje ainda... Mas a partir do momento que você começa a ver, eles vão para o seio e mamam muito bem. Sim. Quem tem que acreditar nessa mamada, nessa amamentação é a mãe. E eu sempre falo isso. Pode ser moroso no início. Você pode precisar de uma fono para te acompanhar na amamentação. Para posicionar a boca, a língua, o bico. Para pôr a mão em vocês duas juntas. Mas ele vai mamar, né? Não mama se a criança tiver alguma condição real, clínica associada, uma cardiopatia mais grave, uma insuficiência respiratória, e tá tudo bem. E eu digo isso, e tá tudo bem não mamar no peito, porque senão a mãe já carrega a segunda culpa. Porque a primeira meu filho nasceu com síndrome de Down, muito provavelmente por minha culpa. Quantas mães não levaram essa culpa? Por um bom tempo. E a segunda culpa, ele não mama no seio porque eu não conseguia amamentar, né? Tá tudo bem se não mamar, né? Se mamar na mamadeira, onde for, é o que precisa acontecer. Então, assim, tente. O meu conselho, orientação, tente. Acredite na dupla, em você e no seu filho, porque vai ser possível de alguma forma. Então, tente. Não conseguindo sozinho, busque ajuda profissional. Né? Vamos procurar uma fono conhecedora de síndrome de Down. Não é qualquer fono também. E vamos lá. Não deu, gente? Vamos só escolher o bico, a cor da mamadeira e tá tudo bem.
Vamos descomplicar. Vamos. Ai, Ai, que delícia. E pra quem não sabe, meu Instagram é Fono Descomplicada. A Ana já tinha dito, né? Já Mas tá lá, é o meu canal. E tô à disposição de vocês todos. E mais uma vez, ó, de novo, arrepiei. E não é do ar-condicionado. Ai, Muito muito obrigada. obrigada a você. Obrigada, Nossa, obrigada amei. mesmo. Ai, que delícia.